Então tá, então como eu falei, isso aqui é uma condensação de um workshop de 2 dias presencial, eu uso aí umas técnicas de aprendizagem experiencial, que são muitas coisas práticas, né, que a gente envolve aí pensamento, envolve reflexão, envolve também ação, né, como a gente não tem essa possibilidade tão dinâmica hoje aqui, nós vamos usar, na medida do possível, vamos usar aí algumas atividades que vão nos ajudar. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de autoestima e equilíbrio emocional, vamos falar de mudança de paradigma e vamos falar do que é paradigma, né? E como que nós construímos o paradigma e como nós somos controlados por ele. Eu vou aplicar algumas ferramentas de auto-coaching e vamos falar uma pincelada aqui, uma pincelada superficial sobre a arquitetura das emoções e o alfabeto emocional. E aí, no final, eu pretendo finalizar com uma prática de PNL, ok? Vamos lá, folha, caneta. Eu coloquei calculadora porque eu vou fazer um testezinho que é um índice de autoimagem versus autoestima. Quem não gosta muito de cálculo é importante ter. De mais nada, eu trabalho com programação neurolinguística, né? Sou professor nessa área, sou master trainer e master coach nessa área. Eu atendo empresas há muitos anos e tal, só para vocês entenderem o contexto da coisa, né? E eu trabalho também assim com desenvolvimento de pessoas já há vários anos. Eu tenho um instituto que trabalha com isso. Então eu tinha a média aí de 2 treinamentos por semana e esse ano foi um ano totalmente atípico. E a gente está trabalhando muito online. Eu até conversei com o Márcio sobre isso um pouquinho, mas é legal a gente entendendo qual o contexto que a gente vai trabalhar. Então, eu trouxe essa frase para começar, porque essa frase aqui é uma metáfora do que eu quero lançar aqui, tá? Essa metáfora está relacionada ao barco, à vela e ao mar, né? E um pessimista, ele queixa-se do vento, o otimista espera que o vento mude, e o realista, ele ajusta as velas, né? Tem um amigo que mora nos Estados Unidos e ele é um velejador, a família dele tem um veleiro e eles velejam aí pelo Atlântico afora, né? E ele tem uma experiência bem interessante. E aí eu quis fazer algumas perguntas para ele para entender um pouco de situações críticas diante disso. Então, eu quero trazer a metáfora do veleiro para vocês. E tirei essa frase do William Henley, que é um psicólogo: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Então, eu queria que você lembrasse disso. Por que eu sou o mestre do meu destino e por que eu sou o capitão da minha alma? Uma das coisas que faz com que eu possa ser o capitão da minha alma é justamente eu ter o controle das minhas emoções. Mas como que eu posso ter esse controle? Será que é possível ter esse controle? É possível controlar pensamentos? Então, vou mostrar hoje aqui para vocês, com base em ciência, que nós podemos, de alguma forma, entendendo a raiz de tudo isso, controlar os nossos pensamentos. E é muito mais simples do que a gente imagina que seja, depois que você entende que tudo pode ter uma direção. Eu perguntei para esse amigo meu, Fabrício, então, é possível, por exemplo, um veleiro ele navegar contra o vento, né? Essa foi a pergunta que eu fiz para ele. É possível nós navegarmos contra o vento? E ele me respondeu que sim, é possível, né? Aqui você está vendo nessa figurinha um veleiro que está indo na direção do vento, gente. Um veleiro ele usa o vento como energia, né? O vento é que faz esse barco ir para frente. Mas e se o vento estiver na direção contrária? É possível esse veleiro continuar se movendo? Ele me respondeu que sim, que tem a técnica para fazer isso. E a técnica eu tirei de um livro de vela que explica exatamente como que é o movimento desse barco quando ele está indo ao contrário. Ou seja, é possível navegar contra o vento num veleiro que usa o vento como energia. Dessa forma que vocês estão vendo aqui. Porém, ele tem que o quê? Se movimentar. Ele tem que sair da posição comum dele, da posição, vamos dizer assim, de constância, né? Eu quero trazer essa metáfora, por quê? Porque eu trago a metáfora das emoções
com as circunstâncias da vida. E as emoções, elas estão ligadas ao controle das velas do barco, né? E as reações que a gente tem, as circunstâncias, elas estão ligadas ao mar, estão ligadas às adversidades, às circunstâncias contrárias que a gente tem aí durante a nossa vida. Então, é necessário, então, a gente entender como podemos reagir a essas circunstâncias que vêm completamente contrárias a nós. E tem um lema que eu uso, né, que é o lema do treinador, é o lema do coach, que é tudo que vier, seja bem-vindo, desde que venha. Se for bom, deixe que fique. E se for ruim, deixe que vá. Então, eu queria que você repetisse comigo essa frase em voz alta, né, e pudesse refletir comigo um pouquinho sobre essa frase. Então, vamos repetir juntos aqui. Tudo que vier é bem-vindo. Deixe que venha. Se for bom, deixe que fique. Se for ruim, deixe que vá. Então, eu gosto muito de falar da questão de concentração de energia, né? Tudo que se concentra aumenta e aquilo que se resiste persiste. Ou seja, no momento que você coloca atenção demais em uma coisa, essa energia se expande. Então, o que você tem que fazer? Concentrar-se naquilo que você realmente quer. Aqui eu estou trazendo uma crença possibilitadora, que é uma crença que você é o que acredita que pode ser, e é uma frase semelhante à do próprio Henry Ford diz, né, que se você acredita naquilo, não tem como, né, aquilo vai acontecer, porque você acredita que aquilo é real. Se você acredita que vai dar errado, já deu errado. Se você acredita que dá certo, já deu certo. Por quê? Porque quando você aceita aquilo como verdade, aquilo se instalou no seu subconsciente, no seu sistema como verdade. E se aquilo é uma verdade, é muito difícil você tirar aquela verdade e colocar uma outra verdade no lugar, a não ser que você faça uma reconstrução disso. E eu vou mostrar isso quando a gente falar sobre paradigma. Okay? Trazendo aqui o William James, acho fantástico esse William James. A maior descoberta da minha geração é que qualquer ser humano pode mudar de vida mudando de atitude, né? E a atitude é que faz ele enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu quero apresentar alguns conceitos bem básicos antes da gente entrar nas reflexões em si. E o primeiro é que nós estamos vivendo hoje uma era completamente diferente de toda a existência da humanidade. E essa era é uma era que está disponível para nós aí, o autoconhecimento, né? E é extremamente importante nós nos conhecermos a nós mesmos, para que se possa escolher adequadamente que caminho que eu vou tomar, né? Para onde que eu vou seguir. E nós nunca tivemos tantas oportunidades de encontrar autorrealização. O aproveitamento dessas chances depende unicamente de nós. Nós que fazemos as nossas escolhas. E pequenas escolhas fazem grande diferença, né? As pequenas dobradiças movem grandes portas. O tamanho da realização e sucesso está diretamente ligado à sua autoimagem. A sua autoimagem, ela interfere diretamente na sua posição, na sua aceitação social. A sua autoimagem, ela interfere na sua produtividade. A sua autoimagem, ela interfere como você se projeta no ambiente, né? Como você mostra você mesmo. Porque como você se sente em relação a si mesmo, é como as pessoas vão sentir em relação a você. Por exemplo, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela automaticamente vai passar uma imagem de uma pessoa com essa situação, né? Então, as pessoas vão perceber isso. Então, é muito interessante nós trabalharmos isso, né, de uma forma que possa nos trazer equilíbrio. Nós temos, então, algo que a gente chama de missão pessoal, que é a forma como você colabora e você contribui com o mundo ao seu redor, né? Como que você contribui, né? De que forma as suas ações, as suas habilidades, seus dons, seus talentos contribuem e influem na vida de outras pessoas que cercam você. Isso é extremamente importante para o nosso equilíbrio emocional, é extremamente importante para a nossa relação com o mundo, porque todas as pessoas necessitam pertencer a alguma coisa.
E a visão pessoal é como você enxerga, se enxerga em relação ao futuro, onde você deseja chegar. E muitas pessoas não sabem o que querem. Muitas pessoas ainda não se encontraram em relação ao seu propósito, não se encontraram em relação a elas mesmas, ou seja, que caminho que eu quero tomar, para onde eu vou, né? Qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito real aqui, né? Que diferença que eu posso fazer? E uma chave para isso é justamente você olhando os seus dons, seus talentos, sua habilidade, sua capacidade de ajudar ou de fazer diferença para alguém. E uma coisa extremamente importante é essa palavra. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui, a foco? Porque hoje nós vivemos a sociedade mais distraída de toda a história da humanidade. E a razão para eu citar isso, baseado aí também no autor Malcolm Gladwell, que escreveu aí vários livros muito interessantes, mas eu estou trazendo aqui o quê? O foco é a capacidade de você concentrar energia em uma coisa só e produzir até o final. E hoje a tecnologia ela nos atrapalha e nos faz muitas vezes estarmos desviando esse foco. Então, eu queria que se você olhasse para mim agora aqui, eu vou fazer um exercício bem rapidinho de PNL com você. Então, vamos lá. Deixa eu só entrar aqui. Vocês conseguem me ver? Vocês estão me vendo agora ou está vendo a apresentação? Ver você e a apresentação. Tá, como é que eu faço aqui para ficar grandão? Lá em cima tu põe stop share. Se tu quer voltar para a tela. Stop share, tá. Então, olha para mim aqui, ok? Vocês vão fechar os olhos, vocês vão respirar, fecha os olhos, você vai respirar fundo 3 vezes e soltar o máximo que você puder. E eu vou dando uma orientação para você e você vai imaginar que eu for falar, ok? Então, feche seus olhos, rapidamente você vai imaginar que você está no seu carro, que você está na direção. Se você não dirige, imagina que você sabe dirigir, ok? Então, imagina que você está no seu carro agora, você liga o carro, passa a primeira, a segunda, ou acelera o seu carro até ele atingir 60 km por hora. Você está numa estrada de linha reta. Então, visualiza claramente, você está com as 2 mãos no volante, você está no controle, você acelera o carro, vai aumentando para 65, 70, vai indo para 75, vai indo. Quando você atinge 80, você recebe o comando imediato de estacionar no acostamento. Então, estaciona no acostamento, você vai desligar o carro e o carro vai parar totalmente. Parou, você viu que o carro parou, está totalmente parado. Você estava numa velocidade de 80 km, você parou e o carro está parado, ok? Agora você vai imediatamente ligar o carro de novo, passar a primeira ou ligar, acelerar o seu carro, se ele for automático, acelera e vai embora, até você chegar a 80 km de novo, e quando eu estalar os dedos, você vai abrir os olhos. Ok? Tudo bem para todo mundo aí? Então, olha só. Acho que o áudio está... O áudio deu certo aí, gente? Vocês captaram o que eu disse? Sim. O que eu quero fazer com esse exercício? Você estava 80 km por hora, você parou, desligou o carro e voltou de novo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos instrumentos, ferramentas externas que tiram a nossa concentração. Mas como que isso acontece? Toda hora você tem que responder alguma coisa, você recebe uma chamada, você recebe... Isso o seu cérebro, ele desliga para ele religar numa outra coisa que não tem nada a ver com o que você estava dando foco. Então, eu quis usar essa ilustração, eu quis usar essa forma de prática de você imaginar. Por quê? Porque nós estamos o tempo inteiro sendo distraídos por coisas que nos atrapalham a fazer o que realmente interessa, né? Então, foco é isso, é você estar realmente direcionado àquilo que importa. E você imagina que você tivesse que percorrer 100 quilômetros, tá? E que esses 100 quilômetros você tivesse que parar a cada 10, né? Você ia demorar muito mais tempo. E é isso que acontece conosco, nós estamos o tempo inteiro desfocando, ok? Essa é a ilustração que eu queria trazer. E o propósito é o quê? O propósito é algo muito maior, é algo que prioriza suas escolhas, né? Essa estrada que você pegou ali, você está indo em direção ao propósito, né? Então, as pequenas escolhas, elas te levam até aonde você realmente quer.
né? E isso vai te trazer o quê? Mais segurança, mais confiança, mais equilíbrio, né? E as pequenas escolhas vão te direcionar até lá. E o interessante do propósito é que o propósito ele vai te proteger do erro, ele vai te proteger de decisões erradas, quando você sabe exatamente para onde você quer ir, pelo menos a ideia da tua realização pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de inteligência emocional, que ela está relacionada ao quê? A habilidade de se automotivar, a habilidade de persistência, de resiliência diante de frustrações, diante de dificuldades, diante de adversidades. E a capacidade também de você controlar impulsos, canalizar emoções negativas, né, para situações mais apropriadas, praticar a gratidão, né, a gratificação, você praticar um sentimento positivo de gratidão faz muita diferença, eu vou falar sobre isso aqui. E essa é uma forma de você se engajar e de você se relacionar melhor com você mesmo e com as outras pessoas. Então, quais são as bases da PNL, do Daniel Goleman? Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia social, empatia com os outros, né, se identificar com o sentimento do outro, e sociabilidade. Ok? O Daniel Goleman, ele mapeia a inteligência emocional e ele coloca esses 5 pilares aí. Então, o autoconhecimento emocional é reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre, você identificar aquele sentimento e saber qual que é a raiz dele, porque se você começa a racionalizar em cima daquele sentimento, que é diferente de emoção, eu já vou explicar, você começa a ter mais controle sobre aquilo. E o controle emocional é a habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, adequando esses sentimentos para a situação específica que você está vivendo. A automotivação é dirigir as emoções a serviço de um objetivo. É essencial para manter-se caminhando sempre em busca. Como que você usa isso? Você vai usar isso fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você ama fazer, usando seus dons, seus talentos, suas habilidades e realmente convivendo com pessoas que identificam nesse sentido com você, né? Nós somos movidos aí por paixões, por coisas que nos alegram. Tem gente que gosta de dar aula, tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de cozinhar. Então, assim, qual que é o seu dom? E isso é uma reflexão que eu já vou levantar para você. Quais são os seus dons? O que você ama fazer? O que te desperta? O que faz você esquecer o tempo? E isso é muito importante, nós sabemos. E a habilidade, por último, ali, a habilidade de se relacionar, né, com relacionamentos interpessoais. Eu já vou te dar aqui qual que é a base desse meu estudo e desse workshop, né? Ele é baseado nesses autores que eu vou citar, que é o Joseph Murphy, o Daniel Goleman, que é um psicólogo, Bob Proctor, que é um mestre que eu acompanho há muito tempo, Dr. Joe Dispenza, que para mim é um médico, uma pessoa fantástica, que trabalha a questão da epigenética e tem um testemunho fantástico da vida dele, Dr. Deepak Chopra, não precisa de apresentações, Joseph O'Connor, que é um mestre de PNL, o Tony Robbins, que é o conhecido como um mestre da PNL no mundo inteiro, é o coach dos coaches, né, que alguns dizem, e o Eckhart Tolle, que escreveu o livro O Poder do Agora. E quais livros eu te indico a você ter esses livros? É um livro para você ler, não, um livro para você ter. É O Poder Sem Limites, que para mim esse livro aí é uma base para quem quer aprender programação neurolinguística, junto com o Manual de PNL do Joseph O'Connor. Você é o Placebo, é um livro que foi traduzido recentemente para o português, do Dr. Joe Dispenza, e ele fala sobre emoções e fala sobre cura física, né? E ele fala muito essa relação da mente com o corpo, tá? O Poder do Agora, que fala sobre viver o presente. Esse livro é fantástico, um livro muito espiritual também, e ele traz a consciência do estado de presença, que eu vou falar um pouquinho para você. Super Cérebro, que é um livro fascinante do Dr. Chopra, e O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que é um livro aí de mais de 100 anos, e ele fala sobre essa questão do subconsciente. Ok? Então, tá aí algumas dicas para você, quem quiser tirar uma foto aí, quem quiser escrever. Então, é importante você procurar. Eu tenho algum desses livros aí em PDF, eu posso mandar para quem quiser, estiver interessado, eu mando ali no grupo,
posso compartilhar com vocês. Emoção versus sentimento, né? O que é uma coisa e o que é outra? Uma emoção é um conjunto de respostas químicas. As emoções, elas são reações. Elas são respostas neurais, baseadas nas memórias emocionais. Guarde bem essa palavra, memória emocional. Okay? E surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Preste atenção nessa outra palavra aqui, estímulo externo, ou seja, o estímulo externo ele vai trazer um despertar de uma emoção, ok? O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Então é bem diferente, ok? O sentimento ele é uma consequência de uma repetição de emoções e ele é mais profundo e ele dura mais tempo. As emoções não, elas são reações imediatas e elas têm uma duração rápida. Qual que é a diferença, então, analiticamente entre emoções e sentimentos? Primeiro, as emoções elas estão ligadas ao seu corpo, às reações físicas. São reações a fatos, situações e pessoas. Elas são acompanhadas de reações orgânicas instantâneas. Por exemplo, você sente nojo, você tem uma reação instantânea, isso é uma emoção. Você sente raiva, pode ser que alguém te fechou no trânsito, você tem uma reação, ok? Então, uma emoção ela é desencadeada com base nisso. E ela é dirigida para o externo. E ela tem uma dimensão comunicacional, ou seja, está realmente relacionada com o ambiente, com as circunstâncias, e ela tem uma intensidade, tem uma brevidade. Qual a diferença dos sentimentos? Os sentimentos eles são mais suaves e mais duradouros. São resultado de predisposições, afeições e experiências subjetivas da mente. Todos os seus sentimentos elas estão relacionados à sua mente, estão relacionadas às suas memórias emocionais. E elas são dirigidas para o seu interior, né? São questões introspectivas, né? Na dimensão particular, ok? Tá claro, gente, a diferença entre emoção e sentimento, né? O sentimento ele é rápido, ele é breve. Aliás, a emoção ela é rápida, ela é intensa e breve. As emoções são reações imediatas diante das circunstâncias externas. Já os sentimentos, eles são estruturas construídas através da repetição, né? Por isso que eu costumo dizer, uma pessoa, por exemplo, para ela entrar em depressão, ela tem que fazer um esforço muito grande para ela chegar nesse estágio, porque uma repetição de sentimentos e uma repetição de emoções negativas que vão sendo acumuladas e aqui geram um estado clínico. Vamos falar aqui um pouquinho desses 4 quadrantes, né? As 4 quadrantes são essas dimensões que nós vivemos. Então, as pessoas geralmente não param para pensar nisso, né? Algumas vivem só no físico, né? Elas nem estão relacionando as coisas, né? Então, você tem 4 quadrantes, 4 paralelos, né? Então, é a dimensão física, emocional, mental e espiritual, e todas estão correlacionadas, né? São 4 reinos distintos que nós vivenciamos o tempo inteiro. E aí, eu acho que o livro de Urantia ele pode nos explicar muito, muito bem, né, sobre essas relações. Eu até peguei um texto aqui do documento 85 do livro de Urantia, que ele fala assim, olha, deveis lembrar-vos de que o sentimento e não o pensamento foi a influência que guiou e controlou todo o desenvolvimento evolucionário. Interessante, né? O sentimento e não o pensamento foi a influência que controlou todo o desenvolvimento evolucionário. Para a mente primitiva, há pouca diferença entre temer, esquivar-se, honrar e adorar. Então, peguei esse texto aqui do documento 85, verso 7, lá do livro de Urantia, que tem um pouco a ver com o que nós vamos falar aqui. Então, o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Tá? Então, tudo que acontece no físico, ele acontece no espiritual antes. Por quê? Porque para esse planeta ser criado, antes ele foi o quê? Projetado no reino do espírito. Para acontecer uma manifestação física de alguma coisa, aquilo tem que ter acontecido na mente, né? Aí a gente volta para aquele princípio hermético de que o todo é mente, né? A mente do todo ela comanda tudo, né? E a sua mente também, ela tem o poder
de manifestar, né, as questões físicas. Eu vou dar um exemplo muito simples e muito básico, né? Quando você está tentando evitar uma coisa, está pensando assim, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar doente. Né? Você não está pensando em saúde, né? Então, no momento que você está querendo evitar alguma coisa, aquilo ali, tudo que se concentra, aumenta, você está trazendo à realidade uma questão que você não quer. E aí nós vamos falar sobre isso um pouquinho também. Olha só, nós vivemos num mundo de causa e efeito, ação e reação. Saúde é resultado. Repita comigo, doença é resultado. Prosperidade é o quê? Resultado. Pobreza é resultado. Ignorância também é resultado. E sabedoria também é resultado. Resultado do quê? Né? Então, se você acumula conhecimento, experiência, você está acumulando, de certa forma, sabedoria. Não é? Agora, se você está tentando sempre focar em algo ruim, algo negativo, né, naquilo que não te faz bem, te traz um sentimento ruim, negativo, aquilo vai alimentar a sua estrutura, porque as próprias células, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, segundo o estudo do Dr. Joe Dispenza, as células, elas sentem, né? As células, elas transferem esse sentimento para o seu organismo. Um ambiente ácido, por exemplo, é um ambiente na qual você está criando uma estrutura para uma célula ficar ácida e cancerosa, né? E quando você tem muitos sentimentos ruins, de raiva, de estresse, de tensão, cortisol lançando, você consegue, então, estragar aí a sua célula, né? Ou um órgão do seu corpo, etc. Tem pessoas que começam ali com uma gastritezinha, depois aquilo lhe vira uma úlcera, depois vira uma coisa mais séria, né? E não sabe por quê. E às vezes é porque ela está vivendo uma vida sem gratidão, sem perdão, sem inteligência nesse sentido, né? Uma inteligência emocional, né? Uma saúde mental e emocional, né? Então vamos lá. Como é que o seu cérebro funciona? Você tem lá os seus eventos externos, você tem uma representação interna que eu chamo de o filtro de percepção. O filtro de percepção, ele é totalmente individual, ele é personalizado, você tem um único, só você tem o seu filtro de percepção, e esse filtro, ele traz uma representação interna das realidades. E aí você tem um processamento interno, com as suas omissões, distorções e generalizações, e aí você tem uma tela que te apresenta uma realidade pessoal, ou seja, uma pessoa mora no mesmo bairro que você, acha maravilhoso, mas o seu vizinho, você acha maravilhoso, mas o seu vizinho acha terrível, né? A percepção dele é diferente, quer dizer, o filtro dele é diferente do seu, tá? Então, isso é uma característica que nós temos que entender, né? A Estela, o Marcos têm filtros diferentes. Eu tenho um filtro diferente. A Ciclana tem um filtro diferente. Como é que eu vou imaginar uma pessoa em relação ao mesmo objeto? Como é que eu vou enxergar aquele objeto e a pessoa vai enxergar a mesma coisa? Ela tem uma outra percepção, tem um outro filtro. Como é que nós captamos o mundo? Nós captamos o mundo através de 5 sentidos, ok? 5 sentidos. Vocês estão me vendo na telinha ali ou não? Quem está me vendo aí fala, estou. No ladinho, sim. Então, olha só. Estou vendo também. Olha só, pega a sua mão aqui. Quantos sentidos você tem? Bom, o Marcos acha que nós temos 16, sei lá, o livro de Urante acho que tem uns que acham que tem mais de 100. Mas vamos falar só dos básicos dessa vez, tá bom? Falar só dos basiquinhos, tá? Os 5, tá? Então tá, esses sentidos mais comuns que a gente tem, que é o quê? Tudo que você ouve, tudo que você vê e tudo que você sente. Tudo bem aí? Então tá os 3 aqui, ó. Tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você sente. Você percebe o mundo através desses 3 sentidos. E você cria a sua realidade com base em tudo que você vê ao seu redor. Isso significa o quê? Que a sua realidade é criada através da energia que você coloca na sua vida através dos seus 5 sentidos. Ou seja, eu fiz um curso de radiestesia, não sei se alguém aqui
já fez essa formação. E tinha um amigo meu que ele me falou que ele foi usar o pêndulo dele lá, aqueles pêndulozinhos assim, né, que eles fecham. E aí ele foi fazer um teste. Liga a televisão. Aí estava passando um noticiário, o pêndulo estava assim. Quando ele está assim, ele está positivo, ele está aberto. E quando ele fecha para negativo, né? E ele imediatamente fez assim, ó, puf, né? Ele fechou negativo, porque ele ligou no noticiário. E a frequência ela é tão baixa, que ela fechou, né? E o interessante, alguém quer falar? Alguém que tem um comentário? Tem alguém que falou aí? Então, assim, aquela frequência do noticiário naquele momento ela é tão negativa que ela fechou o pêndulo, né? Imagina você que fica 2 horas, 3 horas assistindo notícia ruim. Imagina você que passa o dia inteiro com uma televisão, por exemplo, ligada, com um rádio ligado, por exemplo, né? E aquilo talvez seja inocente para você, mas não, aquilo está o tempo inteiro emitindo uma frequência que vai alterar as suas emoções, né? Então, na maioria das vezes, desenvolvemos mais um ou outro sentido do seu canal de comunicação. Mas o que importa é isso aqui, ó. O mundo é o que achamos que ele seja, e não o que ele realmente é, pois filtramos o mundo de acordo com a nossa o quê, gente? Percepção. Mente, percepção, mente. Eu acho que é mente. Então, nós filtramos o mundo de acordo com a nossa percepção. E o que é a percepção? É como, através do seu filtro crítico, você vê o universo à sua volta. Então, o universo ele é muito pessoal. Aquilo que você acredita se torna verdade, ok? Aquilo que você não acredita, né, não se torna verdade. Então, existem 2 tipos básicos de percepção. Esse aqui é o básico do básico. Seletiva e objetiva, ok? Então, vamos lá. Olha a carinha do seletivo lá. Ó. Ele só pensa nele. E o objetivo, ele pensa em quem? No outro. Vamos lá. Nós temos 3 estradas. 3 estradas, elas levam para o mesmo caminho. Você precisa chegar mais rápido. Qual que é a estrada mais rápida que você pegaria? Escolha aí. Qual a estrada mais rápida você pegaria? Cada um escolhe uma letra, por favor. Tá. Letra C. Não vai para lugar nenhum. Okay. Cada um escolheu uma letra? Maravilha. As estradas levam para o mesmo lugar, só que você precisa chegar lá mais rápido, ok? Então você escolhe uma. Na verdade, todos têm o mesmo tamanho. Isso aqui é uma ilusão. Então, assim, muitas vezes, gente, a gente enxerga as coisas de uma forma que elas não são, porque elas são uma ilusão. Nós criamos aquilo através das nossas memórias distorcidas ou da estrutura que tem dentro do nosso subconsciente, que é o paradigma que eu vou mostrar para vocês. Agora, quando quando ficou vermelho ali, que você colocou vermelho, ficou bem mais claro a percepção mais real de que todas elas são iguais. Porque se não tivesse assim, a gente não veria, né? Então, Perfeito. eu acho que a revelação seria essa como é que fala? Preenchimento dessa cor. Perfeito. Olha só, fizeram uma pesquisa lá, a cada 3 pessoas, né, 2 são seletivas, ok? A cada 3 pessoas, 2 são seletivas. O que significa isso? É uma pessoa que, ela, em primeiro lugar, ela pensa nela acima de tudo, né? E as pessoas que são mais objetivas, elas são... e objetivo aqui não tem nada a ver com praticidade, tem a ver com a definição do conceito básico de percepção aqui, tá? Então, está relacionado ao quê? A uma pessoa que pensa no outro, tá? O que é formada essa percepção pessoal? É toda a sua estrutura emocional, sua família, seu nascimento, sua escola, as suas relações sociais desde criança, né? Aquilo ali, ele forma uma estrutura emocional ali, né? As emoções básicas, tristeza, raiva, amor, medo, alegria. Então, tudo isso ali é um contexto que vai te trazendo uma percepção até você chegar hoje aqui. A sua percepção, talvez, de 10 anos atrás seja diferente de hoje. Por quê? Porque você teve uma experiência, depois de outra experiência, depois de outra experiência. Então, você vai mudando constantemente. O seu corpo é o mesmo, entre aspas.
Porém, a sua mente, as suas emoções, elas vão mudando, elas vão se transformando à medida que você vai adquirindo consciência de si mesmo e consciência do universo. Então, você tem estímulos verbais, estímulos não verbais, e tudo isso aí forma duas letrinhas que é você, eu. Eu chamo o objetivo, o seletivo de taker e o objetivo de giver. O que é isso? O tomador é aquele que quer tomar. Ele só pensa em quem? Só pensa nele. Ele tem uns preconceitos, ele tem experiências, tem valores, pressupostos, metas, necessidades individuais, temores e uma predisposição centrada no eu. Né? Eu só estou aqui definindo esses tipos de pessoas, né? Porque eu não estou falando que ele é positivo ou que é negativo, não. Eu estou falando que ele é concentrado nele mesmo, tá? E também estou citando aqui que o objetivo ele tem um entendimento baseado na realidade, na necessidade e nos interesses do outro. E isso implica em quê? Isso implica em diferença nas relações sociais e também no equilíbrio emocional. Tá? Eu uso muito isso aqui para questões empresariais, tá, gente? Então, quando você tem pessoas muito focadas neles mesmos e não na equipe, eu uso esse gráfico muito simplificado para ajudar ao entendimento desse raciocínio. Tá? E quando você está muito focado só em você, no seu interesse, existe uma barreira que é criada. Essa é uma barreira invisível que impede a criatividade e traz uma coisa chamada improdutividade. E da mesma forma, quando você começa a olhar a necessidade do outro, a barreira some. Cadê a barreira? Sumiu. Tá certo? E aí você tem uma coisa chamada criatividade, satisfação, você começa a produzir mais, a alegria no ambiente muda. Então, eu faço trabalho, às vezes, com equipes que estão tão carregadas, você precisa fazer uma mudança coletiva. E aí tem uma metodologia para fazer isso. Né? Você altera o ambiente inteiro, alterando a integração entre pessoas. Existem 3 necessidades emocionais básicas do ser humano. Quais são elas? A primeira, ser ouvido, na essência. Todo ser humano ele tem necessidade de ser ouvido, de ser entendido, de ser compreendido. Né? Eu chamo isso de escuta ativa. Né? Você escuta a pessoa na essência, você entende por que aquela pessoa está pensando daquela forma, mesmo que seja contrária à sua forma de pensar. Okay? E o segundo é ser notado, reconhecido e amado. Todos nós temos a necessidade de sermos reconhecidos, sermos valorizados, sermos amados. Okay? E, por último, perdoar e ser perdoado. Por quê? Porque se você continuar com a falta de perdão ela está relacionada a diversas doenças. Ela está relacionada a diversas situações de amargura. E a maioria dessas situações estão relacionadas com a sua vida familiar, com a sua relação com seus pais. Tá? E aí a gente vai ali para o conceito do Bert Hellinger, de família, que é uma relação entre a mãe e filho, relação entre pai e filho. Você é quem você é por causa dos seus pais. Ok? Então, assim, você é quem você é, mesmo que você não tenha convivido diretamente com seus pais, você tem um traço deles. E aí eu não estou falando só de uma questão que física, estou falando de genética, mas uma questão espiritual também. Está tudo relacionado. Então, perdoar e ser perdoado é fundamental. Perdoar até a si mesmo também é importante. Né? E você desprender, porque não perdoar é você ficar preso e prender aquela pessoa no mundo espiritual. E sua folha de papel, vou usar essa técnica diferente da forma que é usada em coaching, e a gente usa essa ferramenta chamada Roda da Vida, mas eu não vou usar ela dessa forma aqui, vou usar ela para calcular um índice, ok? Se você já fez essa ferramenta alguma vez na vida, não tem problema nenhum. Eu vou usar ela de uma outra forma agora, então pegue aí sua folha em branco, e você vai escrever essas palavras que estão aqui em cima. Okay? E para que serve essa roda? Ela serve para te dar um diagnóstico do teu equilíbrio, porque são 12 pilares. São 4 macro pilares: vida pessoal, vida profissional, relacionamentos e qualidade de vida. E os outros pilares menores são que estão dentro dessas áreas, são sub-áreas que estão ali dentro. Então, vamos lá. Você vai escrever saúde e disposição no seu papel em branco. Então, escreve aí saúde e disposição
E você vai pensar com você assim, ó, eu tenho que dar uma nota para mim mesmo de 1 a 10, como que está a minha vida nessa área, ok? E qual que seria a escala desse 1 a 10? Vamos refletir aqui. Saúde e disposição, por exemplo, como é que seria isso? 1, estou morrendo no CTI. 10, eu sou, na minha maior performance, sou um atleta, eu sou uma pessoa com uma saúde perfeita, eu sou uma pessoa que está na minha maior performance possível, física e equilíbrio, ok? Então, você vai dar uma nota sincera, porque você tem que ser sincero com você mesmo, para te ajudar a entender esse índice que nós vamos calcular, que é o índice de autoimagem versus autoestima. Dê uma nota aí de 1 a 10 para saúde e disposição, coloca a nota na frente, faz igual está ali nessa tabelinha, ó. Uma coluna 1 e a coluna 2. Na coluna 1, você vai colocar ali a nota. E embaixo, você vai pensar, desenvolvimento intelectual. O que é isso? Você tem investido em você mesmo em relação a estudar, fazer cursos, né? Isso é desenvolvimento intelectual. Você está bem nessa área? Não está bem nessa área? Bom, só de você estar aqui nessa palestra, eu acho que você está bem. De alguma forma, só de você estar se interessando em buscar conhecimento, eu acho que é algo legal. Então, coloca ali de 1 a 10, qual seria a sua nota. E depois, eu vou te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa equilibrada emocionalmente? Se você se considerar, dê uma nota aí de 1 a 10, qual seria esse equilíbrio para você mesmo? Okay? Lembrando que 10 é expert, é excelência. Okay? Realização e propósito. A pergunta é outra, né? Nós estamos entrando aqui na vida profissional já. Você se considera uma pessoa realizada profissionalmente? Você acha que você está seguindo o seu propósito? Dê uma nota de 1 a 10 e seja sincero. Agora nós vamos falar de recursos financeiros. Você está satisfeito? Não está satisfeito? Seja sincero, dê uma nota de 1 a 10. Coloca ali na frente. Tem alguém com o microfone aberto. Você acha que você contribui socialmente? Se você é uma pessoa que tem uma empresa, por exemplo, você contribui, você está contratando pessoas, né? Mas você acha que você contribui com as pessoas à sua volta, de alguma forma? Reflita sobre isso e dê uma nota de 1 a 10. Família. Vamos entrar agora em relacionamentos. Quem é família para você? E dê uma nota de 1 a 10 para sua família. Vamos entrar, então, em desenvolvimento amoroso, afetivo. Como é que está a sua vida conjugal? Como é que está essa relação? Ela existe? Ela não existe? Ah, não existe, vou dar 1, 0, sei lá. Ah, está muito bem. Que nota que você dá em relação ao conceito de excelência que você tem? Ainda dentro de relacionamentos, vida social. Eu sei que a gente está vivendo um momento diferente, né? Mas imagine se tivesse agora, nesse momento que nós estamos vivendo de afastamento, qual seria, então, aí a sua vida social ideal, né? Você está próximo disso? Está longe disso? Ok? Você tem tempo para criatividade, hobbies, lazer, etc.? Dê uma nota de 1 a 10 para isso na sua vida. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa plena e feliz? De 1 a 10. O quanto você se considera? E por último, e não menos importante, a sua vida espiritual. Como que está a sua vida espiritual? E aqui eu estou te falando da sua relação com Deus, com o universo, né?
como é que é essa relação sua espiritual de 1 a 10? Como que tá essa vida espiritual aí? Provavelmente você deve ter uma nota em cada uma dos tópicos, e são 12 tópicos. O que você vai fazer agora? Você vai somar os 12, tá? Multiplicar por 10 e dividir por 12. Tudo bem? Por isso que eu pedi a calculadora também, se alguns tiverem dificuldade. Então, você vai somar aí, você vai somar todos eles e achar um total. Aqueles que acharem o total, multiplicar por 10, aí já me dá um ok, e aí vocês já dividem por 12. O resultado você vai colocar ali na frente, ali no quadradinho, que ele representa um índice que nós queremos achar. Todo mundo tá acompanhando isso aí, gente? Todos estão acompanhando. 12,75, ruim. Qual que é o... 12,75. 12? Multiplicado por 10, 153 dividido por... Deve ser... quando multiplica por 10, dá mais de 1000 aí, Não, então, mas simplificando dá 1,275, como é que faz? Não. Por exemplo, vamos supor que você colocou... 153. Não, desculpe. Não, você tem que multiplicar por 10. 53 Você tem que multiplicar por 10 lá, ó. Você calcula, você soma tudo, eu somei. Soma a coluna toda e multiplica o total, que é a soma, vezes 10. Ah. Vamos supor que deu 50. 50 vezes 10 dá quanto? 500. 500 dividido por 12, entendeu? É que eu somei errado aqui. 83. Então tá, olha só, gente, anotem aí esse índice. Esse índice é muito importante, por quê? Porque ele é o índice da sua autoimagem versus a sua autoestima. O que ele está achando aí? Ele vai achar o quanto você se enxerga e você está equilibrado na sua vida, nesse momento. E a gente está falando desse momento atual, da atualidade aqui. Esse índice, ele vai te dar o quê? Um índice de autoestima. Se ele é um índice que ultrapassa 60, ele já está bem. Se ele está abaixo de 60, é porque você ainda tem muita pouca confiança em algumas outras coisas e está faltando clarear algumas outras coisas, né? E está faltando trabalhar algumas outras áreas. E é interessante porque o equilíbrio dessa roda aqui, ela é uma roda que tem que girar, tá? Essa roda ela tem que girar. Então, se você tem notas baixas aqui, ela vai virar um pneu furado, essa roda, né? E ela tem que estar o mais redonda possível, porque esses 12 pilares eles têm que estar equilibrados. Isso tudo é baseado em estudos de anos aí da área de desenvolvimento pessoal, de coaching, tá? E neurolinguística. Então, que índice é esse? Esse é uma percepção neurolinguística de você mesmo, tá? E você vai fazer uma projeção. Então, na coluna 2, você vai projetar daqui 90 dias que nota que você queria que estivesse. E por que 90 dias? Porque se você não muda até 90 dias, você não muda mais a partir do momento que você decidiu mudar. Então, nós funcionamos em ciclos, né? Ciclo de 24 horas, ciclo de 7 dias, ciclo de 21 dias, ciclo de 28 dias, ciclo de 63 dias, ciclo de 90 dias. Tá? Por quê? Porque esses ciclos fazem parte da nossa realidade, da nossa vida, fazem parte da questão física, da questão biológica e do funcionamento do nosso planeta. Ok? Tudo está relacionado. Então, por exemplo, 21 dias. Se você fizer o mesmo hábito durante 21 dias, esse hábito é instalado no seu subconsciente e ele se torna algo normal para você e você continua fazendo. Tá? E a gente tem um livro chamado O Poder do Hábito, que é muito interessante também entender um pouco sobre isso. Isso é a realidade. Então, você escova o dente, é um hábito. Você acorda, no piloto automático, você vai lá e escova o dente. Então, se você quer inserir hábitos novos, você precisa, então, repeti-los. O cérebro, ele só aprende através de repetição. Ok? Gente, se o seu índice está abaixo de 60,
Começa a analisar o que eu preciso melhorar. Se está abaixo de 50, acende a luz vermelha. Por quê? Porque tem coisas que estão muito abaixo, né? Se ele está acima de 70, ele está bem, né? Está no caminho, né? Você está aí com uma autoestima boa, tá certo? Todos conseguiram achar o índice, gente? Dália, eu posso perguntar uma coisa para você? Pois não. Você falou que a nossa vida é formada por ciclos, né? Sim. Então acontece que as coisas podem mudar rapidamente na vida da gente em 7 dias, não é isso? Sim, pode mudar em 24 horas, em poucos momentos. Pode mudar totalmente. Meu índice deu 181, meu índice deu 181. Não, tá errado. Tem que dar até no máximo 100. Então, você tem que fazer a soma, multiplicar por 10 e dividir por 12. Então, lembra o seguinte, ó, multiplica por 10 e divide por 12 para dar... tem que dar entre 0 e 100, tá ok? Não pode dar 56. O meu deu 66 dízima, 66, 66. O número meio feio. Pois é, 666. O meu deu 84. Tá ruim, cara. Tá na média. Tudo uma questão de percepção, gente. Percepção, hein? Vamos lá. Olha só, queria que você anotasse essas perguntas. Não quer dizer que você vai respondê-las, e nem quer dizer que você vai agora pensar nelas, mas eu gostaria que você anotasse, porque essas perguntas, elas te direcionam a uma reflexão mais profunda. Quem sou eu neste momento? O que eu estou fazendo neste momento? O que eu quero fazer no futuro? E o que me impede? Então, eu queria que você anotasse essas 4 perguntas, porque elas fazem parte de um exercício de auto-coaching, tá? Então, reflita sobre elas. Eu queria que você depois pegasse essa tabelinha que você criou aqui e na coluna 2 você colocasse outras notas. Você pensasse nessas perguntas aqui e você colocasse notas, por exemplo, você colocou ali saúde e disposição, você colocou 5. Eu quero, daqui 90 dias, eu quero estar em 7. O que você precisa fazer para estar em 7? Então, tudo tem um esforço, tudo tem um trabalho a ser feito. Então, por isso que você deve projetar, por isso que é tão importante a projeção. Então, coloca ali a nota que você gostaria que tivesse daqui um período de 3 meses, que é o período que a gente usa em coaching. Usando com base essas 4 perguntas aqui. Tudo bem para todo mundo, gente? Estou sendo claro para vocês? Estão conseguindo me acompanhar? Tá ok. Claríssimo. Okay. Podemos ir para o iceberg da mente? Podemos ir para o Titanic agora? Só volta um segundinho naquela das questões ali. Só para... Tem uma foto aí. Não, na anterior ainda. Anterior? Tá aí, ó. Aí, tá. Obrigada. Todos copiaram? Pode passar? Então, vamos lá, gente, ó. Olha a ponta, essa famosa ponta do iceberg, né? Essa metáfora eu gosto muito, a gente usa muito em psicologia isso aí. A gente só está vendo a ponta, mas na verdade olha o tamanho do bicho. Né? A ponta, ela representa o quê? Ela representa o consciente. Ela representa a sua mente racional. Porém, a maior parte não é somente racional, ela é irracional. Tem uma notícia para você. Que notícia? Que o seu irracional, ele opera 95% das suas decisões. Então, o seu subconsciente ou inconsciente, ele opera 95% de tudo que você faz na sua vida. Então, é importante saber sobre o subconsciente ou não? A sua vida, basicamente, ela é direcionada pelo seu subconsciente. Então, o que é o consciente? O que é a razão, a parte racional? São os seus raciocínios, são as percepções através dos seus 5 sentidos e são os seus pensamentos. Os pensamentos eles são gerados através do seu subconsciente o tempo inteiro, eles não param. Você tem uma média de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. E eles são gerados automaticamente através do seu subconsciente. Então, vamos lá. No subconsciente, a gente está falando de quê? Está falando de memórias,
fantasias, lembranças, memória, gente, ela pode ser, na maioria das vezes, são memórias distorcidas. Por quê? Porque é o que a gente lembra do que aconteceu, e nem nunca, quase sempre, nunca é verdade. Nunca é verdade aquela realidade que ficou naquele momento, porque ela já está distorcida com o tempo. É possível até você alterar memórias, é possível você ressignificar memórias, e é possível você também inserir memórias que não são reais. Então, tudo é possível com a questão do subconsciente, né? Quando a gente entra, por exemplo, em ciências como hipnose, a própria PNL, a gente faz algumas sessões que ajudam a pessoa a ter um novo significado de uma situação traumática, isso é bem positivo. Não vou entrar nesses detalhes, mas então tem o quê? Desejos, pulsões, medos, etc. Vamos falar primeiro da mente consciente. O que tem na mente consciente? São uma coisa chamada fatores intelectuais. O que é isso? Primeiro, a sua percepção, que eu já falei. A sua intuição. A sua intuição está ligada muito à sua percepção do mundo, através da sua experiência, mas ela está ligada também um pouquinho, eu creio, ao espiritual. Né? O Maci falou um pouquinho ontem ali da percepção, da intuição dele e tal. Foi legal, porque isso muitas vezes é você intuitivamente saber o que está acontecendo, ou você tomar uma decisão acertada, ou você ser avisado, né? A sua intuição, ela está ligada a esse sexto sentido, entre aspas, aí. E a razão, né, é o que você usa, hoje a gente chama de self-1, é tudo aquilo que você racionaliza, você quer criticar, você quer racionalizar. Né? E para você gerar grandes mudanças, para você trazer equilíbrio, você não pode ficar racionalizando. Muitas vezes, algumas mudanças elas vão acontecer intuitivamente, elas vão acontecer através da sua criatividade, e aí a gente chama isso de self-2, que é a sua mente criativa, o lado direito do cérebro, o lado emocional. Então você tem os seus pensamentos, que não param, como eu falei, e você tem os sentidos, pelo menos os seus 5 sentidos que você absorve o mundo externo. O que é isso? O que eu vejo, tudo que eu ouço e tudo que eu sinto. Tá claro para você? Então pensa comigo, o que você mais viu, ouviu e sentiu hoje? O que você mais viu, sentiu e ouviu a semana inteira? Isso vai ser a sua realidade. Isso vai ser vai influenciar na sua saúde. Isso vai influenciar nas suas emoções. Ok? Então vamos lá. Nós temos uma coisa chamada arquivo de crenças. O arquivo de crenças é o quê? Ele é um paradigma. E ele está no seu subconsciente. E você tem uma coisa chamada programas internos. O que são esses programas internos? São crenças, são realidades criadas. Vou dar um exemplo aqui. Minha avó falou para mim que se eu tomar manga com leite eu vou ficar doente, eu vou morrer. Como a minha avó era uma autoridade na minha vida quando eu tinha 7 anos de idade, eu acreditei que aquilo era uma verdade. Obviamente, eu acreditei naquilo e aquilo se tornou uma verdade. E ai de quem de falar comigo que que manga com leite não faz mal. Você está entendendo, gente? Então, eu estou te dando um exemplo tão simples e que tem pessoas que criam essas estruturas, esses paradigmas, que estão tão enraizados que não tem como você mudar. A não ser que essa pessoa ela desperte, a não ser que essa pessoa ela se abra, a não ser que essa pessoa entenda e comece a ter uma consciência de que a realidade é diferente. Né? Então, a percepção da verdade ela está relacionada com uma consciência cósmica. Quando eu falo cósmica, eu falo universal, espiritual, eu falo de todos os sentidos. Por isso que eu creio que o livro de Urântia é, sim, uma grande ferramenta para se abrir a nossa consciência para nós mesmos e para o universo. Então, vamos lá. O paradigma e os pensamentos controlam a vibração que há em nós. Nós somos seres vibracionais. Nós somos feitos de uma estrutura molecular que vibra em alta velocidade. E essa estrutura ela é alterada através das emoções. Então é extremamente importante o que você sente. Se você se sente bem, aquilo vai transformar a sua realidade externa. Se você se sente mal com muita frequência, começa a mudar isso. Por exemplo, uma música ela tem o poder de alterar o seu estado emocional. Em PNL, a gente trabalha muito essa questão do estado, né? O estado emocional que você está. Né? Tem como eu mudar o meu estado? Tem.
Imediatamente. Você coloca uma música, ela muda o seu estado. Se for uma música pesada, que tem uma mensagem ruim, aquilo vai te incomodar, vai te trazer mal-estar. Mas se for uma música que vai te trazer paz de espírito, você vai entrar numa frequência mais alta, ok? Isso vai alterar seu estado. Então é extremamente importante nós usarmos esses recursos para trabalhar a nossa questão do controle das emoções. Então você tem a herança genética, você recebe no seu DNA essa informação, né? O próprio livro de Urantia fala muito sobre essa questão das raças, da genética e das informações genéticas, né? O plasma de cada raça. Então, assim, isso altera o seu poder, isso altera a sua resistência, isso altera o teu equilíbrio, isso altera a tua força física, isso altera as suas emoções. E os seus hábitos, repetidamente, são aprendidos e são repetidos, né, muitas vezes por outros que te ensinam. Então, essas estruturas de hábitos criam uma coisa chamada paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de hábitos. O paradigma, ele é um programa, são programas, é um conjunto de programas instalados na sua vida durante a sua trajetória. Tá claro até aí, gente, para vocês? E a programação, ela está relacionada ao mundo externo, à sua relação com o mundo externo, né? Então, o paradigma é formado por essa repetição de hábitos, ok? Vamos falar depois um pouco mais sobre a questão da frequência. Inclusive, o Marcos me fez o convite da gente fazer uma apresentação só sobre frequência vibracional. Eu entro um pouquinho em física quântica e a gente vai falar um pouquinho dessa questão da frequência baseada em ciência na semana que vem. Então, olha só, você tem aí, então, a ponta do iceberg, que é a sua mente consciente, que está aqui, os seus sentidos, suas razões, seus pensamentos, fatores intelectuais, e aí você tem as suas crenças, sentimentos, emoções, que formam o quê? O seu filtro de percepção que está aqui. Então, tudo que passa com seus olhos externos vão ser filtrados por esse paradigma que está aqui. Então, gente, o paradigma é um programa, uma infinidade de conceitos fixados em sua mente subconsciente que controla o seu comportamento. Então, para você mudar a sua vida, você precisa alterar o seu paradigma. Se você não altera o seu paradigma, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Como é que eu altero um paradigma, por exemplo, que não me faz bem? Eu tenho que mudar ele. Então, você imagina um computador? Quem aqui nessa sala tinha computador há 20 anos atrás? Quem lembra do início do Windows aí? Eu lembro do Windows 95, eu lembro do 286, 386, 486. Tem algumas pessoas que nem sabem o que eu estou falando. Mas por que é importante entender isso? Porque se você pega um programa excelente, tá? E instala esse programa. Daqui 5 anos, esse programa já não vai servir mais. Alguém queria falar? Trabalho com computação, Dali, desde a época do DOS, meu filho. Então nós estamos juntos. DOS, a linguagem das letrinhas verdes lá, meu pai do céu. Monitor de fósforo verde, né? Meu primeiro computador foi um Itautec. Deus livre. PC. Foi longe aí. PC, Nossa, AT é antigo. Esse é antigo. Então, olha só, o que eu quero usar com essa metáfora aqui? Bom, o Windows, ele revolucionou a questão de softwares, né? A questão de você ficar mais fácil, mais visual, né? E você imagina, assim, um último programa de última geração, eu lembro do que eu mais lembro aqui, acho que foi um que ficou bastante tempo, foi o Windows XP, que ele era maravilhoso, só que 10 anos depois ele já não serve mais. Você imagina, então, que você tem um programa que foi instalado quando você tinha 7 anos de idade, e ele está até hoje aí. Você tem programa que foi instalado em você quando você tinha 12 anos de idade, quando você teve uma briga na escola, você ficou traumatizado. Isso te gerou uma insegurança, você nem sabe por que você tem essa insegurança. Isso foi um programa que foi instalado, e ele está no seu subconsciente. Então, assim, imagina que esse programa ele já não serve mais, ele começa a travar a sua máquina. Então, o que você tem que fazer? Tem como você instalar um programa em cima do outro? Não.
A mente funciona da mesma forma aqui. Você só vai instalar um novo programa se você entender que aquele outro paradigma não serve mais para você. E aí você instala um novo. Por exemplo, o seu paradigma sobre a área familiar, o seu paradigma sobre a área profissional, o seu paradigma sobre a área financeira. Se você quer instalar um novo sistema, ele tem uma pastinha lá dentro. Você tem que deletar o que está lá e colocar outro no lugar, senão volta o que estava anterior. É assim que funciona o nosso cérebro. Então, o seu paradigma ele é formado pela repetição de ideias. Ok? Aquela ideia é tão repetida, que ele se torna um programa instalado, ele se torna uma crença. Tá claro para você? E essas ideias são plantadas em sua mente subconsciente. O seu paradigma ele tem a capacidade de controlar como você usa o seu tempo, como você reage às pessoas, como você controla o seu comportamento. O seu paradigma ele controla as suas percepções, as situações da sua vida. Ele controla se você é uma pessoa eficaz ou não. E ele controla a quantidade de dinheiro que você ganha. Por quê? Porque é uma crença instalada, né? E o paradigma também controla os seus resultados. Tudo que acontece em termos de resultados é o paradigma que comanda em você. Mas quando esse paradigma é formado? É através dessa repetição de ideias, essa repetição de informação em toda a sua trajetória. Como é que eu faço para mudar um paradigma, então, professor? É tão simples como criar um. Simples entre aspas, porque quando você instala uma verdade, ela é muito mais difícil de tirar. Não sei se tem alguém que joga tênis aqui, mas se você aprender, por exemplo, jogar tênis errado, para você desaprender a jogar tênis é muito mais difícil. Você não consegue. E o meu professor de tênis, ele me ensinou isso. Olha, você tem que aprender a jogar certo, porque no momento que você aprender errado, já era. Você vai ficar batendo errado na raquete o tempo inteiro. Por quê? Porque o seu cérebro, ele instalou um comando, um movimento, e para você tirar aquele movimento que está na memória muscular também, gera muito mais esforço. Então é muito mais difícil você mudar um hábito que já existe do que você criar um novo. É mais fácil você criar um novo. Ok? Então, como que você cria um paradigma? Né? Como que você altera ele? Através da repetição de informações. Por isso eu uso muito mensagens de reprogramação mental. Eu tenho 2 CDs de reprogramação mental que eu disponibilizo dentro de um curso que eu tenho, chamado Mind Shift. Eu desenvolvi isso há 6 anos atrás. Por quê? Porque eu só ouvia reprogramação mental em inglês. E tinha espanhol também. E não tinha muita coisa na época, antes do YouTube, né? Não tinha. Então, hoje a gente tem algumas coisas, mas falta o quê? Coisas de qualidade para trabalhar a questão da reprogramação mental. Eu uso muito áudios, uso muita música, livros, mensagens, filmes, eu posso disponibilizar isso também para vocês. Então, quando o paradigma é alterado, sua vida é alterada, sua vida muda, né? Quando mudei meu paradigma, o mundo inteiro mudou. Então, eu queria que você falasse essa frase comigo. Quando mudei o meu paradigma, o mundo inteiro mudou. Por quê? Porque você mudou de dentro para fora, você mudou o seu filtro de percepção, você mudou a sua realidade. Agora pensa comigo aqui. Vou te dar uma informação. Eu vou te falar de uma palavra, você vai pensar nela. Vamos lá, livro. Imaginou um livro. Uma caneta, uma bicicleta, um cachorro. Ok. Eu tenho referencial de experiência dessas imagens. Porém, eu não tenho referencial de experiência, por exemplo, da palavra não. Se eu falar não com você, o cérebro não tem esse referencial de experiência. Então, se você quer... muitas vezes as pessoas nascem, vivem e morrem e não sabem isso aqui. Isso aqui faz muita diferença na vida de alguém. Se você é do tipo de pessoa que pensa na maior parte do tempo aquilo que você não gostaria, você acaba criando uma vida oposta àquela que você gostaria. Eu não quero ser igual meu pai, eu não quero ser igual fulano. Você vai ser igual a quem? Exatamente aquilo que você não quer ser. Então, isso está totalmente ligado à questão da concentração de energia. E muitas vezes tem mães, pais, chefes, gerentes, que não entendem esse princípio e ficam evitando, não faça isso, não faça aquilo. Em PNL, não sei se vocês já viram lá no Netflix, tem o título do documentário do Tony Robbins é Eu Não Sou o Seu Guru. O que ele está querendo dizer com isso?
que ele é o seu guru. Você está entendendo? Então, assim, o não, ele é usado para você concentrar aquilo que você está usando depois. Vamos fazer uma experiência aqui. Um exercício rápido de PNL. Imagina agora, feche seus olhos. Imagina agora que você está entrando numa floresta. Vamos lá, rapidão. Essa floresta tem árvores muito altas. Tem uma trilha cheia de folhas e uma trilha de terra no meio. Vai andando. Caminha nessa trilha, tem árvores altas. Lá no fundo você está vendo uma cabana. Ok. Você está vendo aquela cabana. Continua caminhando e vai em direção à cabana. Você está vendo um monte de lenha. Você vai chegando perto da cabana e vai vendo um monte de lenha. E do lado tem um galão de gasolina. E eu quero que você faça o seguinte. Não imagine que essa lenha está pegando fogo. O fogo está aumentando e o fogo está crescendo. Não imagine, por favor, uma fogueira muito grande pegando fogo na casa inteira. Pode despertar aqui. Queimei a casa. Queimou a casa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Todinha. As pessoas, às vezes, ficam resistindo. Eu não quero. Na verdade, você está querendo. Então, a próxima frase talvez seja a frase mais importante de toda essa apresentação, de toda essa aula aqui, e seja uma das frases mais importantes que você tem que pensar no seu dia a dia. Então, preste atenção e anote essa frase, por favor. Tá? Olha só, eu não preciso repetir aqui que tudo se concentra, aumenta, né? Mais uma vez. Mas não é essa frase, não. A frase é a que está aqui embaixo. Concentre-se naquilo que você quer. E não naquilo que você quer, realmente quer, e não naquilo que você não quer. Essa é a frase que eu quero que você anote. O que você cria na sua vida não é o que você quer. Preste atenção. O que você cria na sua vida não é o que você quer, mas o que você pensa e sente a maior parte do tempo. Então, assim, se você está pensando em doença, vai acontecer aquilo. Teve um caso de uma mulher, uma esposa de um advogado, de um delegado no Rio de Janeiro, que ele estava escrevendo um documentário, e o documentário era sobre sequestro, tá? Então, você imagina, ela estava lendo um roteiro, e ela lê o roteiro várias vezes, e quando você vai lendo uma história, você vai se imaginando nela. E o roteiro daquele filme ali, daquele documentário, era sobre sequestro. Então ela pensou, ela imaginou ela sendo sequestrada várias vezes. Você imagina o que aconteceu com ela naquele mês. Ela criou, ela colapsou aquela realidade. Então ela foi sequestrada. E, gente, quando você cria uma realidade na sua mente várias vezes, aquilo vai colapsar. Isso é física. Né? Colapso de função de onda. Você vai criar uma realidade através da sua mente. Quanto mais você pensa naquela realidade é criada. Como que eu crio essa realidade? Através de pensamento e sentimento. Quando eu crio uma realidade, vem à tona, ela vem através de emoções e sentimentos. Só que o que você tem que acreditar na sua mente tem que ser real. Ou seja, você tem que crer naquilo. Né? Isso é física quântica, gente. A organização do universo está baseada na mente. Né? Então, quando você entende que aquela realidade vem para você, você associa pensamento e emoções, sentimentos. Isso vem à tona. Okay? Eu não vou fazer esse exercício aqui, mas eu quero trazer uma outra análise aqui para você. Olha só. Isso aqui é importante para a gente entender as relações humanas. Tá? E as diferenças também de percepção. Olha só. Tudo começa aqui no 1, ó. Uma pessoa que ela está numa realidade de sobrevivência, ela quer só saber de satisfazer necessidades fisiológicas básicas. Ele é o operário da fábrica, ele só está preocupado com o salário no final do mês. Aquele líder que se destaca um pouquinho mais, ele começa a se relacionar com os outros, ele tem mais confiança. Ele começa a satisfazer a sua necessidade de pertencer e de se sentir amado, se sentir aceito. Sociabilização. Ele cresce mais um pouquinho, ele começa a ter o quê? Autoestima, ele começa a perceber que ele tem valor. E aí ele começa a crescer na influência, ele começa a fazer parte, ele começa a satisfazer sua necessidade de se sentir bem consigo,
de ter uma habilidade de gerenciar a sua própria vida, ele tem um orgulho do seu resultado, do seu trabalho, ele já é alguém aqui no 3. Uma pessoa que está no 1, ela vai ter dificuldade, muitas vezes, de falar com uma pessoa que está no 4. A pessoa que está no 4, ela está numa fase de transformação, ela chegou num nível de consciência que ela reconhece a sua individualidade, e para que você se torne um indivíduo completamente autorrealizado e autêntico, você tem que o quê? Passar por essa transformação. Okay? E aí você chega num nível de coesão interna, você é sincero com você mesmo. Né? E aí você começa a encontrar uma coisa chamada significado. Aí eu quero te indicar um livro que é um livro que é Em Busca de Sentido. Procure esse livro, Em Busca de Sentido. E o significado ele faz toda a diferença, tá? Descobrindo o seu propósito, e ele criando uma visão de futuro para ele mesmo e para o trabalho dele, para todos os dons, talentos e habilidades que ele tem. E aí, essa pessoa, ela se torna um líder, ela começa a fazer diferença, né? Por exemplo, um empreendedor, ele está do nível 5 a 6, ele abre uma empresa, ele abre um negócio, ele cria estruturas gigantescas, ele cria organizações gigantescas, tá certo? Essa pessoa aqui, ela tem um poder de influência, ela tem um poder de comunicação, ela tem confiança, e ela impacta as outras. Por isso que ela não pode conversar no nível dela com uma pessoa que está no 1 aqui. Ela tem que abaixar, tem que ter humildade, para enxergar que a realidade dessa pessoa, de percepção dela, é totalmente diferente, certo? E aí, essa pessoa que faz a diferença, ela tem um senso de propósito claro, porque ela começa a colaborar com os outros e fazer diferença no mundo. E aí, o nível de sabedoria mais alto é o nível do serviço, que aí eu venho para aquele conceito da liderança servidora, que é o que Jesus fez. Né? Então, Jesus ele realizou mais do que nunca, né? Mais do que ninguém, a perfeição do serviço, né? De chegar ao nível da liderança servidora. Então, ele devotou sua vida ao serviço, desinteressado em busca de seu propósito e sua visão. Aqui, essa palavra aqui, desinteressado, significa eu estou pronto para servir. Né? Eu não estou interessado em mim mesmo, mas estou interessado nas pessoas, nesse caso aqui, que significa isso. Esse livro aqui é do livro chamado O Novo Paradigma da Liderança, do professor Richard Barrett, quem quiser, tá? E é muito interessante essa análise aí. Eu faço um paralelo com um filme que eu tenho, obviamente eu não vou apresentar aqui, que eu dou esse filme no workshop que a gente faz. Então, existe uma escala, tá? Você tem uma percepção. A sua percepção é baseada no seu filtro de percepção, e você tem uma máquina, que é uma engrenagem, a sua engrenagem de pensamento. Então, o seu pensamento está o tempo inteiro acontecendo. 60, 70 mil pensamentos por dia. Ok? Os seus pensamentos estão rodando o tempo inteiro. Ok? Como é que você muda? Você tem como controlar esse pensamento, gente? Vocês acham que tem como controlar seus pensamentos? E se eu disser para vocês que tem? Mas como? Qual que é a chave para você controlar seu pensamento? A chave para você controlar o seu pensamento é você controlar as suas fontes. Como assim? Que fontes? Tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que você sente. Ok? Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente é através dos seus 5 sentidos. Escolha com quem você vai conversar, escolha as músicas que você vai ouvir, escolha os livros que você vai ler. Eu costumo dizer aquela frase: você quer mudar a sua vida, mude seus amigos e mude sua biblioteca. Então, assim, faz muita diferença você mudar o seu ambiente. Então, os pensamentos, eles estão interligados, e aqui a ordem está interligada, pensamento e emoção. Por quê? Porque a repetição desses pensamentos vão gerar emoções, tá certo? E as emoções, elas são reações rápidas do mundo externo, baseado no quê? Na sua percepção e na engrenagem de pensamentos. Então, o que a gente entende? Que no momento que você tem uma estrutura já automática do seu paradigma, essas emoções vão gerar respostas que podem ser proativas ou reativas. Quando alguém te fecha no trânsito, você vai ter uma reação reativa, né?
Quando você tem uma vontade de ajudar uma pessoa na rua, isso é uma resposta proativa. E os resultados são consequência disso. Tudo bem? Existe essa raiz. É fundamental a gente entender essa causa e efeito, ação e reação. Olhem para essa árvore aqui. O que vocês estão vendo? Por favor, manifestem aí. O que vocês estão vendo, por favor? Olhando só o físico, a gente está vendo o quê? Frutos, né? O que mais? Uma árvore frondosa, eu acho que ela tem uma copa bonita, e me parece algodão ali. São frutas, né? Você está vendo ali galhos verdes, folhas. Sim, fruta. A gente está vendo um tronco também, né? Só que a gente não está vendo a maior parte da árvore. A raiz. Então, assim, o que está embaixo da terra é o que cria que está em cima dela. Com o seu subconsciente é a mesma coisa. 95% de tudo que você faz está no seu subconsciente, está no seu paradigma. Ok? Então, o invisível produz o visível. O que isso significa? Para mudar os frutos, ou seja, o resultado da sua vida, você tem que trabalhar nas raízes. E as raízes, elas estão já implementadas de alguma forma. Só que a boa notícia é que você pode mudar essa programação, né? Quando queremos alterar o que está visível, antes devemos modificar o que está invisível. Você tem aí 3 áreas no seu cérebro, eu não vou entrar a fundo, mas você tem um sistema límbico que é uma memória volátil, que você coloca as coisas lá e você pode tirar. Mas você tem o neurocórtex, o córtex, que é uma memória permanente, que é uma cobertura fina, o neocortex. É uma cobertura fina ali que vai armazenar a questão de memórias permanentes. E eu faço um paralelo aqui com o computador, com a memória RAM e com o HD. O HD é uma memória permanente do computador. E o software, a memória volátil, são programas que você instala. Então, nós estamos falando aqui que você pode instalar novos programas no seu cérebro, na sua mente, no seu sistema. Você tem um registro de memórias, que está no RAM, você salva ele no HD, ele fica salvo. Vamos imaginar que o HD é o seu subconsciente, que o RAM é a sua razão, é o seu consciente. Esse software é o programa que você vai gravar nesse hardware. E o seu sistema límbico vai registrar no córtex a informação. Então, o tempo inteiro a gente está construindo isso diariamente. Então, no momento que você cria isso aqui diariamente, você está criando programações. O tempo inteiro você está programando, o tempo inteiro você está registrando uma informação. Por exemplo, quando você está vendo muitas notícias que te trazem medo, o que vai acontecer? As suas células vão começar a baixar a imunidade. Você vai ficar o quê? Inseguro. Tá certo? Então, isso é uma situação que as pessoas às vezes não param para racionalizar, não param para entender que o tempo inteiro estão sendo bombardeados com informação e com frequência, com energia. Claro. Pessoal, uma informação apenas é transformada em conhecimento se as redes neurais do córtex forem reconfiguradas. Então, você tem lá os neurônios, você tem lá as sinapses nervosas, que são a energia da criação de uma experiência. E eu costumo usar uma metáfora que é você abrir uma trilha no meio do mato. Quando você vai abrir uma trilha no mato, por exemplo, é difícil você abrir da primeira vez, mas da segunda fica mais fácil, porque alguém já passou ali. Aí começa a passar cavalo, cachorro, vai aumentando a trilha. Daqui a pouco está passando carroça. Aí ficou mais fácil, abriu tudo, tá certo? Daqui a pouco, anos depois, asfaltaram lá e está passando carro. Isso que acontece com uma ideia na sua mente, né? Já aconteceu com você de você ir para um caminho e ir para sua casa em vez de ir para o caminho? Né? Você está tão acostumado a ir naquele caminho ali que tua mente já vai direto. Isso é que é a trilha neural. Então, para você criar uma nova trilha neural, você tem que repetir, até mudar aquele hábito. Ok? Então, as sinapses devem ser desfeitas, ou seja, criar uma nova realidade, um novo hábito. E aí os dendritos, que são esses cabinhos aqui, vão morrer e vão nascer novos, e aí eles vão criar fisicamente essa experiência, essa mudança. Então, gente, estou falando aqui de uma coisa física,
Então, a representação de um hábito está relacionada a uma conexão neural. Ok? Uma mudança de hábito ou de crença, ela altera a estrutura física do cérebro. E aí eu vou usar uma outra metáfora, que é o seguinte: não adianta você inserir conhecimento num recipiente pequeno. Você tem que ter uma estrutura maior. Então, você tem que preparar a tua consciência para você receber. Por isso que tem pessoas que não estão preparadas para receber esse conhecimento. Tem pessoas que não estão preparadas para receber uma revelação de Urântia. Por isso tem que saber como comunicar isso. Se eu derramasse 1 galão de 20 litros num copo ali, transportar, né? Então é isso que eu estou falando aqui. A sua capacidade é o tamanho das suas crenças, o tamanho da sua mentalidade, né? E eu falo da substância reticular ativadora ascendente, é a menina dos olhos aqui, que é essa substância que fica na retícula. E ela tem uma função sensorial de que ela pode, por exemplo, registrar situações de emoções muito altas ou traumáticas na sua vida, ela registra. E ela funciona como uma secretária executiva do cérebro, porque ela vai te proteger ou ela vai, de alguma forma, registrar aquilo. É uma função que controla o seu nível de consciência e como você percebe o mundo à sua volta. Então, essa substância reticular, que eu falei aqui, ela desperta e filtra esses estímulos sensoriais, e a sua principal função é ativar o seu córtex cerebral. Por isso que tudo aquilo que você vê tem muita importância. Não fica vendo qualquer coisa. Não fica ouvindo qualquer coisa. Né? Se você quer nutrir a sua mente, o seu sistema com coisas de qualidade, né? Selecione aquilo que você quer para te fazer bem. Porque nós temos esses sentidos que absorvem o tempo inteiro a realidade externa. Suas crenças determinam o seu filtro de percepção e as crenças limitadoras bloqueiam o filtro de percepção. Eu sei que é muita informação, gente, para eu passar para vocês numa aula tão rápida. Eu poderia falar aqui mais detalhadamente sobre a arquitetura das emoções, mas eu prefiro deixar para uma próxima aula e falar um pouquinho aqui sobre o alfabeto emocional. Um médico alemão, ele fez uma pesquisa de pessoas saudáveis, longevas, que viviam muito mais tempo do que o normal. Ele começou a pesquisar, além das características biológicas, um denominador comum. O que tinha em comum em relação a essas pessoas que viviam muito tempo? Então, essa situação estava muito mais ligada a uma questão de condutas e atitudes do que simplesmente hábitos. Então, estava relacionado à questão das condutas pessoais, das suas relações sociais. Todas as vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar das zonas azuis, mas as zonas azuis são as regiões no mundo na qual as pessoas vivem mais tempo. E tem um estudo dessas zonas azuis. E o Dr. Hitzig, ele chegou à conclusão, né, de que essas condutas são fundamentais para entender a longevidade. Então, cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal. Isso aqui é segundo o Dr. Hitzig. Né? Então, cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam um organismo. Olha só, eu quero destacar 2 hormônios principais aqui para vocês, para ficar mais fácil a gente entender. Todo mundo ouve falar serotonina, serotonina, serotonina. O que é serotonina? Gente, é um neurotransmissor mais importante. É um hormônio mais importante do nosso corpo. Um dos mais, né? Que ele é responsável pelo quê? Para você ter fome, para você ter desejo sexual, para você ter bom humor, para você ter um sono agradável, você aprender memórias, padrões de comportamento social, temperatura do seu corpo. A serotonina é fundamental. Existem algumas condutas que vão produzir serotonina. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. As condutas R, elas facilitam a secreção de cortisol. Então, o cortisol ele é conhecido como o veneno do estresse ou o hormônio que, em excesso, ele começa a acidificar o ambiente celular. Ou seja, ele faz com que as células fiquem ácidas. E eles vão gerando problemas de saúde, tá certo? Então, eu peguei aqui as condutas R, entre aspas, ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistências. Quanto mais você começa a repetir essas emoções e elas se tornam sentimentos,
você cria uma estrutura que vai te prejudicar, que são as atitudes D. Então, as condutas R, elas vão te levar às atitudes D. Depressão, desânimo, desespero e desolação. Tá? Então, assim, toda vez que você repete por exemplo, se você tem raiva durante a sua semana, muita raiva, você vai lançando, toda vez que você tem um sentimento de raiva, na corrente sanguínea você lança o cortisol. E aí, quando vai lançando muito cortisol na corrente sanguínea, você vai envelhecendo mais rápido. E o seu corpo começa a cansar mais. E você começa automaticamente a ficar mais cansado. Então, dá uma refletida assim, quais os sentimentos ou as emoções que estão se repetindo na sua realidade? Será que é repressão, ressentimento, raiva? São as emoções negativas que vão transformar nessas estruturas aqui que eu chamo de atitudes D. Depressão, desânimo, desolação, desespero, que são situações bem graves. E, mais uma vez, eu volto a dizer, para você chegar nessas 4 atitudes D aqui, você tem que fazer um esforço muito grande. Uma pessoa não chega, por exemplo, numa situação de depressão de um dia para a noite. É muito tempo. São anos ali alimentando sentimentos ruins, são anos alimentando coisas ruins para chegar numa situação dessa. O desespero é a mesma coisa, tá? Então, vamos pensar aqui no lado contrário, que eu falei que é a serotonina. Então, existem as condutas S que vão fazer o quê? Vão fazer você ter saúde celular. As condutas S, por exemplo, sorriso. Qual que é a única coisa que nós plantamos e colhemos imediatamente? Quem sabe? A única coisa que nós plantamos e colhemos imediatamente. Se você der um sorriso para a pessoa que está do teu lado, ela vai sorrir também. Uhum. Contamina. Então, o sorriso ele é algo que faz diferença. Tem uma história legal de uma mãe que chegou num consultório, estava lotado o consultório e não tinha ninguém falando com ninguém. Estava todo mundo de cara amarrada, esperando o médico, estava demorando para chegar. E essa mãe, ela chega carregando um bebê bem lindo assim no colo, bem simpático. Ela senta com o bebê do lado de um velhinho, o velhinho tá olhando com aquela cara bem assim, né, mal-humorada e tal, e aí aquele neném, aquele bebê, dá aquele sorrisão pro velhinho. Imediatamente aquele velhinho sorri e começa a conversar, a interagir com a mãe da criança. Em questão de momentos, de minutos, todo aquele ambiente, todo aquele consultório estava interagindo entre si. O que eu quero dizer com isso? Bom dia, boa noite. O que eu quero dizer com essa reflexão, gente, é que um sorriso sincero transforma um ambiente totalmente. Então, olha só, no momento que você entende isso, no momento que você tem uma percepção de que uma conduta S, ou seja, algo que desperta, faz diferença em toda a estrutura externa. Então, a gente está falando aqui de um simples sorriso. Um sorriso sincero, ele vai mudar o ambiente. Ele vai te trazer, lançar serotonina, ele vai te trazer bem-estar, serenidade, silêncio. Quão é importante o silêncio? Quão é importante exercitar as questões da sabedoria? Sabor. Come um alimento novo. Toda vez que você come um alimento novo, você está gerando novos neurônios. Você está gerando novas informações no seu cérebro. Né, sabores novos, você está injetando serotonina. Sexo vai trabalhar toda a tua circulação, vai trabalhar teu bem-estar, né, muscular. Sono. O sono é vital, né? O próprio Dr. Augusto Cury, ele fala do sono reparador. Sem esse sono reparador, nós nos desgastamos o nosso corpo. Então, gente, as condutas S geram atitudes A. As atitudes A são consequências da repetição da serotonina no nosso organismo, que é ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. Então, você gerar essas relações saudáveis, amizades, trocar coisas agradáveis que você gosta de fazer, né? Isso te gera o quê?
atitudes A, atitudes que vão trazer mais ainda a circulação saudável desses hormônios. Então, eu usei aqui uma metáfora, usei aqui um esquema para nós entendermos como as nossas condutas e as nossas reações fazem muita diferença na nossa realidade. Tá? E eu quero concluir, porque é muito material, e eu não vou conseguir estar entregando tudo para vocês hoje, mas eu prometo que na próxima aula eu vou entrar mais nisso aqui. Mas eu quero deixar isso para você aqui, ó, o seguinte, ó. Torne-se consciente de como você se sente, ok? A consciência, ela faz você entender de onde que está vindo essas emoções. Como você se sente dita a vibração de como você está. Então, se você se sente bem com você, você vai ditar a frequência que vai vir depois, as pessoas que você vai encontrar. Geralmente, uma pessoa na mesma frequência de que você vai se identificar com ela. Por exemplo, vocês já viram fofoqueira fofocar sozinha? Ela tem uma outra fofoqueira vizinha que está na mesma frequência que ela. Vocês já viram, por exemplo, professores gostam de estar com professores. Investidores, pessoas bem-sucedidas, gostam de trocar ideias. Entendeu? Então, quando você tem uma vibração, uma frequência, você consegue identificar com essas pessoas. O sentimento é um estado consciente da vibração. Eu já estou preparando você aí para a próxima aula da semana que vem. Como você se sente vai ditar essa frequência. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai Criador, por isso nós somos co-criadores. Nossa realidade está inevitavelmente condicionada à frequência vibracional que emanamos e que damos ao mundo ao nosso redor. Aquilo que vem de dentro de nós reflete o mundo externo. Então, mais uma vez, você é feito de uma estrutura molecular que vibra em alta velocidade, são átomos, elétrons ali que estão vibrando. Se você for olhar no microscópio, aquilo é energia pura, porque dentro de um átomo não tem nada, tem energia, e significa que tem energia em você. E significa que essa frequência, ela é estabelecida pelo que você sente, através das suas emoções, através da sua reação ao externo, ao mundo. E também não vou falar sobre inteligência foco-temporal, que vai me demandar mais 15 minutos. Gente, o que eu tive que fazer? Eu tive que condensar um treinamento de 2 dias em um pouco mais de 1 hora. Então, assim, quando você aprende esse alfabeto emocional, você vai ter muito mais controle de alimentar o seu sangue bom, né, e alimentar com serotonina e produzir aí mais saúde para você. O bom humor e o sorriso, eles ajudam a viver mais, né? Dizem que a mulher vive, em média, 8 anos a mais do que os homens. Tem muitas excursões aqui em Gramado que vêm para cá, o pessoal vem para cá, né? Mas eu nunca vi uma excursão de viúvos. Sempre tem a excursão de viúvas para Gramado. Por que será, né? Por que será, né? Então, assim, dizem que a mulher vive 8 anos a mais. Por quê? Porque ela sorri mais do que o homem. Tá? Então, pensem nisso. Sorria mais, né? Atitudes mais positivas. Lembra, eu quero finalizar com a prática de PNL que eu prometi para vocês, mas pensem um pouquinho. Quais são os sons, as palavras que você está ouvindo, né? Qual o ambiente que você está? Como você está? Tá bom? Olha só, eu quero, então, deixar essa mensagem em vídeo para você, aqui. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui. Na medicina, água corporal é todo o conteúdo da água do seu corpo, que, em média, é 75% do seu peso é composto por água. O seu músculo, o cérebro é uma gelatina, praticamente água. O sangue, né, tudo é água, 95% tudo é água. E por que é importante pensar nisso? Por causa desse estudo, eu sei que várias pessoas já viram esse estudo, mas eu quero repetir eles para você, eu vou pedir silêncio, por gentileza. Vamos ver se ele vai conseguir acionar aqui.
Hum, acho que não. Vou tentar de novo, tá, gente? Eu queria então, deixa eu ver se eu vou conseguir passar esse vídeo, porque é muito importante. Vai conseguir, sim. Vamos ver até o fim aqui. Queria que você já pudesse já entrar num estado mais de meditação, um estado mais de respiração. Quero convidar você a respirar fundo aí. Toda vez que você enche o seu pulmão de oxigênio, o oxigênio ele é a fonte de energia que nós temos. Então, quando você enche o máximo o seu pulmão, você está dando mais energia para ele, e você está trazendo aí um estado mais de relaxamento. E eu quero trazer a mensagem da água para você.
Então, eu deixo aqui para você essa mensagem. Se agirmos com amor, verdade, retidão, paz e benevolência, conseguiremos reestruturar nossas vidas, dando-lhes felicidade, saúde e beleza interior. E aqui a mensagem final: existem 3 tipos de pessoas que fazem as coisas acontecerem, as que ficam olhando as coisas acontecerem, as que nem sabem o que está acontecendo. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é justamente isso, consciência, né? Quanto mais consciência nós temos de nós mesmos, quanto mais consciência nós temos do universo, mais nós estaremos preparados a cumprir o nosso propósito. Então, se você ainda tem mais 2 minutos, eu quero fazer então a prática que eu prometi para vocês. Eu vou colocar uma música aqui. E a prática é uma meditação simples, mas é uma meditação para levar você a refletir sobre todo esse estudo que nós fizemos aqui hoje. E eu acho que é importante, de alguma forma, abrir o nosso subconsciente para receber tudo isso aqui que nós estudamos. Então, eu queria que você sentasse, encostasse as suas costas onde você está, e você relaxasse os seus ombros, colocasse as pernas paralelas, e você respirasse fundo, por favor, enchendo o seu pulmão de ar, e soltando bem lentamente. Você vai contar até 3, segurar, contar até 3 e soltar bem lentamente. Enquanto isso, eu vou colocar uma música. E eu vou pedir para você, então, imaginar uma luz branca. E essa luz é muito forte, e ela vem da sua janela. E essa luz, ela representa a sabedoria e o conhecimento de Deus. E ela é uma bola. E essa é uma bola que cada vez você vai tendo consciência dela. Ela vai se tornando uma luz azul. E essa luz azul é a luz do conhecimento, da consciência. Permita que essa luz agora entre no seu sistema, entre na sua mente, e ela vai varrendo, limpando todos os quartos escuros, tudo aquilo que já não serve mais, tudo aquilo que já não é necessário estar ali. Permita que correntes sejam quebradas. Essa luz tem o poder de limpar, de curar, de restaurar, de transformar. Essa luz é a própria sabedoria do Pai. Ela vai entrando, ela vai te trazendo uma sensação muito agradável de paz, de restauração, de renovação. Sinta agora essa luz entrando na sua corrente sanguínea, no seu sistema nervoso, e te trazendo renovação, paz, alegria. Sinta agora que você está mais preparado, mais consciente de você mesmo, que você está mais preparado para avançar, para tomar novas decisões. Você está aumentando a sua frequência ao ponto de que você está aberto a receber novas oportunidades, novas bênçãos, e você está aberto a receber revelações, sabedoria do Pai, para que você realize sua missão nesse planeta, para que você realize sua missão nessa terra. E o sentimento que eu vou te convidar a ter é sempre um sentimento de gratidão. Resgate agora na sua mente, na sua memória, um momento de grande alegria na sua vida. Resgate agora esse momento, um momento alegre, feliz. Veja as sensações, as emoções, quem estava com você nesse momento. Traga essas emoções para a realidade. Sinta na pele essas emoções positivas, emoções agradáveis. Sinta-se bem com você mesmo. Sinta-se um ser integrado. Sinta um ser preparado para fazer diferença. E diga comigo: eu sou grato por estar aqui. Eu sou grato por ter chegado até aqui. Eu sou grato por todo esse conhecimento. Eu sou grato pela oportunidade
de escrever ou de reescrever a minha história. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Respira fundo. E com um sentimento de alegria, de gratidão, vá retornando a essa sala ao seu tempo. Quero agradecer vocês que ficaram até agora comigo aqui.